Voltando ao assunto do ancianato, Sim. o que é um ancião na igreja adventista? Então, o ancião é uma palavra que denota assim um respeito, né, ancião, tal. Mas a palavra presbítero também poderia ser utilizada, né, o presbítero. Na igreja adventista, quando a gente trabalha a questão de governança da igreja, né, a igreja adventista ela fica um pouco à parte, né. É claro que existem várias vertentes aí, mas assim a igreja adventista ela se coloca como uma igreja que não é nem episcopal, nem presbiteriana e nem congregacionalista. Então, como a gente tem esse modelo meio misturado, o ancião ele é como se fosse um representante do pastor na igreja local, porque a igreja adventista ela tem um pastor para uma região. É diferentemente da igreja de uma igreja pentecostal, congregacionalista. Nessa igreja congregacionalista, você tem a liderança dela, ela é autossuficiente. Então ela faz o que ela bem pensa ali. Claro, tem um fio doutrinário ali que liga as outras igrejas, mas são independentes. Na igreja adventista, não. Então você tem um distrito, tem uma associação, tem uma divisão, tem uma união, são departamentos da igreja, isso é estrutura, né? Isso é a igreja, é o sistema da igreja. E aí o que acontece? O ancião ele fica ali responsável pelos ministérios da igreja. Então todo o ministério que a igreja tem, ele está meio que vendo tudo isso, acompanhando tudo isso. É claro que nem sempre a gente consegue fazer exatamente o que deveria fazer, né? Mas assim, a ideia é o ancião ser um pastor local. E a igreja ultimamente tem batido nessa tecla de levar a igreja como o ancião como um pastor de igreja local. Ele auxiliando o pastor distrital. Antigamente era assim, o pastor ele tinha uma autoridade bem maior e o ancião não sabia que ele poderia fazer batismo, que ele poderia fazer Santa Ceia, ministrar uma Santa Ceia. Então, são coisas que o ancião pode fazer, né? Porque ele é como se fosse um pastor. Então, ele tem uma ordenação. Não há diferença na ordenação de pastor e ordenação de ancião. Na verdade, não existe diferenças em ordenação, né? Então, o ancião está para isso. Para isso, a gente escolhe, geralmente, pessoas que são um pouco mais velhas, por isso que é ancião, porque é responsabilidade, né? Então, é uma responsabilidade que a pessoa tem que ter. Paulo fala, na carta dele ao Timóteo, ele fala que o ancião ele não pode ser neófito, essa palavra estranha aí, né? Quer dizer, não pode ser uma pessoa muito nova, porque se for muito novo, ele vai passar por situações que vai ser difícil para ele e pode frustrar a fé. Então, Paulo já fala, não, se for muito novo, não. Então, ancião, resumindo, que eu falo muito, inclusive quero falar para vocês o seguinte, se vocês me cortarem, eu vou falar, né? Eu falo bastante, o pessoal de casa aí também, vocês vão perceber, velocidade 2.0 aqui, ó, falando bem rápido, que eu falo rápido, e falo muito. Então, vocês podem ver que pastor fala, é normal, mas me cortar aqui na hora que quiser aí para pode ficar tranquilo. Para a gente ir em frente. Assim, que interessante, o ancião ele é como um pastor, né? Ele é para ajudar no pastoreio, né? Para ele estar trabalhando ali junto, né? Sim. Porque não tem a responsabilidade maior e também para ser, como você falou, pega a pessoa mais velha para ter o conhecimento e a sabedoria, né? É claro também uma vida contínua com Deus, né? Isso. Também, né? Tem que estar bem entrelaçado esses caminhos, né? Isso, em Timóteo, né, tem essa descrição. O pastor, quando Paulo está falando para Timóteo, que era um pastor, né, um jovem pastor, então ele tem algumas características que ele coloca para o pastor, para o ministério pastoral. E essas características, uma delas é essa aí, né? A pessoa ter comunhão com Deus. Então tem algumas características lá que depois a gente pode ler se vocês quiserem. Mas elas são importantes para o ancião, para o pastor, para um diácono. Inclusive, eu acho que o diácono é um papel que hoje na igreja ele é está muito distante do que teria que ser. O diácono hoje na igreja a gente vê o diácono como a pessoa que está responsável por manter a ordem no culto com relação à criança, pelo menos na minha época era mais assim, né? E abrir e fechar a igreja. Aí você pega um diácono da Bíblia, que foi Estevão. Estevão foi um diácono. Caramba, não sabia. Estevão foi um diácono. E você vê o papel de Estevão na igreja, Estevão pregava, ele ajudava as viúvas, né? Estavam tendo esse problema na época. Então o diácono, infelizmente, é um dos papéis que a igreja hoje perdeu. Assim, o diácono ele teria que ser um ancião, vamos dizer assim, também.
várias funções também, igual o ancião. Só que foi se perdendo, né? Na verdade, diácono é para ser um ministério abaixo do ancião, né, da igreja. Né? Isso. Ele tem uma responsabilidade abaixo ali, né? Tanto é que ele para manter a organização da igreja também. Exatamente. Só que então, veja que daí foi reduzido apenas hoje, né? Abrir a igreja, fechar a igreja, tirar a oferta, né? Recolher a oferta, né? Que a gente fala tirar ou recolher a oferta. Uhum. Só que daí quando você vê Estevão, o que ele fazia, ele era um camarada eloquente, ele era um camarada que conhecia as escrituras, ele falava. Então, assim, um pouco distante daquilo que a gente hoje imagina do diácono. Então, porque a gente, por exemplo, o ancião ele tem que pregar, uma das coisas que a igreja hoje fala, né? O ancião é bom que ele pregue, né? Seria bom que ele pregasse. Aí, quando você vai escolher o diácono, diácono não precisa pregar não tem problema não. Mas se você vai para a Bíblia, Estevão era um camarada, entendeu? Que pregava, falava Sim. bem. Então, a gente tem infelizmente a gente tem uma visão, vai com o tempo, né? A gente vai perdendo essa visão da Bíblia, que a Bíblia traz pra gente, né?